Fala aí, você está no canal Quero Aprender a Desenhar. Meu nome é João Vicente e hoje eu vou trazer 5 dicas para você melhorar o seu desenho hoje. Então, chega mais. Se você quer melhorar seus desenhos de verdade e evoluir como artista, você tem que estudar arte, não tem atalho. E nesse caso você pode se inscrever aqui no canal, que eu ainda vou postar muito vídeo maneiro sobre o assunto. Mas se você está começando e quer só umas dicas para te dar uma forcinha, alguma coisa que você possa melhorar imediatamente nos seus desenhos, vem comigo que esse vídeo é para você. E a primeira dica que eu vou dar é como você pode fazer uma mão numa posição padrão para terminar seus desenhos. É claro que para você aprender a fazer uma mão decente, né, o ideal seria você estudar anatomia. Mas se você é iniciante e você quer só uma mãozinha para terminar o seu desenho e não deixar o seu desenho com a mão para trás, né, aquele velho truque da mão para trás, ou deixar o seu desenho sem a mão, você pode aprender a fazer uma mãozinha mais simples só para completar o seu desenho. Eu acho engraçado que muita gente gosta de dizer que desenhar a mão é muito difícil, muito complexo. E eu já ouvi tanto isso que às vezes eu fico me perguntando se essa não é uma daquelas frases que a gente fica repetindo, que a gente repete tanto que a gente acaba aceitando como verdade. Porque para pra pensar comigo, o rosto humano é muito mais complexo. E a gente não desenha nossos personagens sem cabeça, né? O que a gente faz quando tá começando é simplificar os elementos. Eu acho que a mesma coisa a gente pode fazer com a mão. Melhor uma mãozinha simplificada do que deixar o boneco sem mão, né? Eu acho que se a frase fosse desenhar uma mão bonita e difícil, aí sim faria mais sentido. Mas a mesma coisa vai valer para quase tudo que você for desenhar. Porque desenhar bem é difícil, não importa muito o que seja. Então vamos lá. A primeira mão você vai desenhar como se fosse um triângulo, né? Tipo um triângulo. Aí aqui você vai puxar o dedo. E daqui vem o dedão. Aí você junta com aquela pelezinha que vem do dedão. Bota mais uns dedinhos aqui embaixo. E voilá. Mãozinha simples para você terminar seus desenhos. E aí nessa segunda aqui, você puxa essas duas retas aqui, é só você imaginar aquele triângulo. Só que agora, em vez de a gente puxar o dedo para baixo, a gente vai puxar ali é como se fosse o peito da mão, né, as costas da mão, desenhar a curvatura dos dedos e fechar o dedãozinho ali. E outra mãozinha simples que você pode aplicar nos seus desenhos aí, para eles não ficarem sem mão, né? E essa última aqui é tipo um bônus, né? É a mesma da segunda, só que numa posição um pouco mais lateral. Vamos então para a dica número 2, que é: o corpo humano é feito de curvas e não de retas. Uma tendência que os iniciantes costumam ter é deixar as coisas mais duras, né, mais retas. E se você prestar atenção, o corpo humano, mesmo as partes que são mais retas, ele é composto por curvas. E você dá ênfase nessas curvas, dá mais fluidez, ele fica mais orgânico. Eu vou exemplificar aqui então o que eu tô falando, mas como eu ainda não sou o desenhista mais rápido do mundo, eu vou fazer uma mágica da edição para poupar o seu tempo aqui. Então se o meu cursor ficar mexendo freneticamente aqui esquizofrênico, não liga não. Então, se você parar para reparar, você vai ver que o pescoço da gente ele não desce reto para baixo. Ele desce um pouco para trás. E ele faz isso por causa da curvatura da nossa espinha, né? Que desce e a nossa caixa torácica também fica um pouco curvada. Ela vai curvar para frente, enquanto a nossa pelvis curva para trás, formando essas curvinhas aí.
E a mesma coisa acontece com o braço, né? Às vezes ele vai ter muito mais elementos curvos do que a gente costuma imaginar. Nossas pernas também, elas não são um palito que desce reto. Elas têm curvas. Essa aqui ficou um pouco exagerada, ficou um pouco de lado a perna, né? Vou fazer uma outra versãozinha aqui, um pouco mais de frente. Mas às vezes é legal dar uma exagerada, que passa mais a sensação orgânica, assim, né? De movimento. E tá aí. O que você tem que ter em mente quando estiver desenhando o corpo humano, então, são essas curvinhas complementares que vão fluindo de um lado para o outro. E agora vamos para a dica número 3, que é enxergue em 3D. Isso é um dos maiores desafios do desenhista, né? Que é você conseguir enxergar formas 3D numa folha de papel. E o desenhista vai passar a jornada dele toda cultivando essa habilidade. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer quando a gente é iniciante para dar atenção a isso. O ideal é a gente sempre pensar nas formas do nosso desenho como formas 3D simplificadas, né? Um cubo, um cilindro ou uma esfera. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que algumas das linhas que a gente for fazer não vão ser apenas linhas retas no papel. Elas são linhas que têm que dar a volta nas formas. E é nisso aqui que a gente tem que ficar ligado, nessas linhas que dão voltas nas formas. E a quarta dica é o todo é maior que as partes. E essa é uma frase conhecida, que diz que o significado de uma coisa é maior do que a junção das partes de que ela é feita. Mas no desenho ela pode ter dois significados pra gente. Um é que uma arte completa é um trabalho complexo, e se você divide ele em partes, ele fica muito mais realizável do que você pensar nele como um todo de uma vez. E outra forma que você pode usar essa frase é que a estrutura, o todo, é mais importante do que os detalhes. Então, geralmente, não é uma boa ideia você começar a desenhar pelos detalhes. Vou fazer um exemplo aqui, começando um personagem pelo olho, e depois eu vou refazer ele pensando no todo primeiro. E essa é a base do planejamento, né? Você criar uma estrutura que você possa ir adicionando detalhes com o tempo. Então, o todo é maior que as partes. Eu adoro essas máximas. Elas são tipo uns provérbios, né? Funcionam meio como umas parábolas ou metáforas, que são formas de explicar certos conceitos de um jeito simples que fica na cabeça. Tá vendo? É muito mais difícil você conseguir manter as proporções se você não começa de fora para dentro. Vamos fazer aqui então um segundo exemplo. Criar a primeira estrutura. Pensar primeiro nas três grandes massas, né? Que vai ser o crânio, a caixa torácica e a pelvis. Seguidas pelos membros. E agora a gente pode começar a desenhar por cima. E essa é uma outra habilidade essencial para o desenhista,
é você ser capaz de enxergar essas estruturas através dos seus desenhos. E uma hora de tanto você esboçar essas estruturas, você vai passar a visualizar. Já não vai ser mais tão necessário colocar no papel. E a mesma coisa serve para paisagens, ou para cenas mais complexas em que você tenha muitos personagens. O todo é maior que as partes. Você sempre começa com as maiores massas e depois você vai seguindo para os detalhes. E na quinta dica, eu vou falar sobre peso de linha. A espessura da linha que você faz pode ser usada para representar contraste, vários tipos de contraste. Por exemplo, contraste espacial, distância. Por exemplo, se eu construo um cubo e vou afinando as linhas dele para trás, passa uma sensação de profundidade. E o peso de linha também pode ser usado para representar a sobreposição de volumes, quando uma coisa vai se dobrando assim em cima da outra. Você também pode usar o peso de linha para representar a hierarquia, Por exemplo, eu quero destacar esse cubo, Ele está mais na frente, eu consigo ver. Porque ele está mais próximo, ele tem mais contraste. Então eu crio uma linha mais grossa em volta dele para destacar ele dos outros elementos. Você também pode usar o peso de linha para representar peso, por exemplo. Também pode usar para representar contraste de luz, uma parte mais iluminada do que a outra. Uma parte está recebendo mais luz, logo do outro lado vai ter mais sombra. Se você reparar, esse peso de linha é muito usado em cartoon, é usado em HQ também, Ou qualquer tipo de line art, na real. Mas em cartoon costuma ser bem evidente. Vamos exemplificar isso aqui então com um desenho. Eu vou desenhar um mouse e ele tem várias diferenças de plano. Quanto mais brusca for a mudança de plano, de um plano para outro, mais grossa vai ser a linha. Então vamos lá. E é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Se alguma dessas dicas for útil para você, deixa seu like para dar aquela força e se inscreve aí no canal para ficar sabendo quando sair vídeo novo. E se você quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar, fica ligado aqui no canal que eu vou te ajudar com isso. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. Valeu então, falou!